Sou o pastor Gilberto Weber e aqui da Comunidade Evangélica de Maravilha quero trazer o recado de Deus para a sua vida. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 diz assim: De fato a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. A mensagem da cruz. No ano de 1500, 26 de abril, 4 dias depois do descobrimento do Brasil, os portugueses tiveram a oportunidade de celebrar a primeira missa lá na Bahia, no território brasileiro. Mais de 1000 portugueses, 150 indígenas estiveram presentes nesse momento em que ergueram uma cruz de madeira, montaram um altar e fizeram a primeira celebração da morte e ressurreição de Cristo. Pero Vaz de Caminha, o escritor que narrava e escrevia os fatos da nova colonização, desse período de descobertas, ele relataria ao rei português como foi esse momento. Pero Vaz de Caminha ficou impressionado como os indígenas repetiam os gestos litúrgicos daquela missa. Ouviram pela primeira vez falar que Jesus Cristo morreu na cruz. Inclusive pediu para o imperador mandar urgentemente missionários para evangelizar aqueles indígenas. O imperador então guardou aquela carta por 5 anos, somente então depois deste período que vieram os padres jesuítas. 300 anos depois, uma fragata inglesa acabou chegando lá na Bahia e um jovem chamado Henry Martin desembarcou do navio e foi caminhar por ruas, pelas cidades, conversou com padres, conversou com pessoas, com brasileiros e relatou o seguinte fato: eu vi no Brasil muitas cruzes, em igrejas, lugares públicos, em cemitérios, aonde você vai há cruzes, mas ainda falta chegar ao Brasil a doutrina da cruz. Queridos, essa percepção de Henry Martin é a mesma também para os nossos dias. Nós vemos pessoas que andam até com uma correntinha, com uma cruz, tem cruz nos seus brincos, tatuam a cruz no seu corpo, sabem usar a cruz como objeto de superstição, fazem o sinal da cruz antes de uma partida de futebol ou num momento difícil. Mas será que essas pessoas compreendem de fato qual é a mensagem da cruz? O apóstolo Paulo, ele revela que, de fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Os romanos instituíram a crucificação como ritual para fazer com que assassinos, malfeitores, pessoas que cometeram crimes, pudessem pagar por seus crimes de forma muito dolorosa. Quando pregavam um condenado à cruz, você sabe que as mãos e os pés não são órgãos vitais. E eram as mãos e os pés que eram fixados com pregos à cruz. Então aquele criminoso ficava pendurado 1, 2, 3 dias. E quando ele precisava respirar, ele forçava a mão sobre os pregos, os pés sobre os pregos, e ele sangrava. O sangue não chegava a coagular. Muita dor, muito sofrimento. De dia o sol queimava a carne, à noite o frio castigava aquele corpo. Corvos vinham para tentar furar os olhos daqueles que estavam crucificados. As pessoas que passavam por aqueles que gritavam pendurados na cruz diziam: bem feito, agora sofram vocês que fizeram os outros sofrerem. Essa era a razão por existir este ritual tão terrível de fazer com que as pessoas compreendessem e pagassem pelos seus pecados, pelos seus erros. Mas um dia, um inocente subiu a colina do Calvário. Jesus Cristo foi condenado injustamente. Ele não cometeu crime nenhum. Ele não machucou ninguém. Ele não roubou ninguém. Ele não feriu ninguém. Mas este era o meio de Deus salvar a humanidade. Os nossos pecados, as nossas maldades, o nosso orgulho, a nossa inveja, a nossa ganância, esse lado ruim que está dentro de nós precisava ser eliminado.
E Jesus sobe ao Monte Calvário, é crucificado justamente para perdoar a humanidade. Por um homem só o pecado entrou no mundo e por um homem só o pecado deveria ser retirado. Até aqueles dias uma ovelha precisava morrer para perdoar pecados. Mas veio a nova aliança, o sangue de Cristo na cruz, o último sacrifício precisava acontecer. Queridos, quando você olhar para a cruz, você precisa lembrar que lá você deveria estar. Você não é tão bonzinho quanto você se acha. Lá no interior você sabe que é pecador, que você pensa coisas que não deveria pensar, que você faz coisas que você não deveria fazer e que a sua vida não é tão santa assim como a gente aparenta para as outras pessoas. Jesus conhece o nosso interior e quando eu olho para a cruz, eu me constranjo por tanto amor. Eu não preciso pagar pelos meus crimes, porque Jesus Cristo me perdoa de todos os pecados. Na cruz é o poder de Deus que se manifesta para aqueles que são salvos. É o poder de Deus que vence a morte, o diabo e o pecado. Somos libertos. Olhe para a cruz nesta Semana Santa e relembre o quanto você é pecador. Não sei se você percebeu, todos os nossos programas, todos os nossos vídeos, eles têm um fundo musical. E esse fundo musical, ele é de um hino que diz: sim, eu sempre amarei essa cruz. Até morrer eu a vou proclamar, pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Venha participar dos cultos da Semana Santa. Vamos nos ligar à mensagem da cruz, que é loucura para o mundo. Mas a cruz lembra que Deus nos amou. Quando você gosta de alguém, você envia flores, você envia presentes, você faz algo por essa pessoa. O nosso Deus, por amor a nós, envia seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz. Essa é a mensagem da cruz. Por isso que nesta comunidade você vê aos fundos aquilo que é o centro da nossa fé. E nós queremos dizer que nem o apóstolo Paulo: eu não quero saber de mais nada a não ser de Cristo crucificado. Porque ali nós vemos que somos pecadores, amados por Deus e temos uma segunda chance. Cristo abriu o caminho de volta a Deus por meio da sua morte na cruz. Pense nisso, aproveite, desfrute deste amor, comece uma vida nova, porque os seus pecados foram perdoados. Que Deus nos ajude.